Vamos agora celebrar juntos com a Igreja Presidência Central, Igreja Central de Londrina, do meu querido pastor Emerson Patriota. Que bênção, sejam todos bem-vindos aqui, essa colaboração, essa contribuição que a Igreja Presbiteriana Central de Londrina traz, essa conferência Família Brasil. Estamos muito felizes por abordarmos esse tema, para abençoar o seu coração, que eu tenho certeza que você já foi abençoado por tantas ministrações que nos antecederam, por outras que vão acontecer, que realmente o seu coração, o meu coração possa arder pela pregação do Evangelho e por esse tema tão relevante nesses dias, que é a preocupação com a família. E eu pensando na palavra que traria para abençoar o seu coração, me vem à mente de falar sobre a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se formos buscar exemplos de família na Bíblia, pouco encontraremos de exemplos bons. Na verdade, a Bíblia ela é fabulosa, é a palavra de Deus, porque ela mostra os acertos e os erros das pessoas. Todos os personagens, homens e mulheres, cujas vidas estão relatadas nesse livro sagrado, o Espírito Santo de Deus não escondeu suas falhas, para mostrar para mim e para você, que Deus usa pessoas imperfeitas como eu e você, pessoas simples e comuns. Jesus Cristo veio ao mundo, encarnado, Deus Emanuel, Deus conosco, e Ele escolheu uma família para fazer parte, Ele escolheu uma família para se identificar. E eu quero, se você tiver a sua Bíblia aí, que você abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e eu quero de uma forma muito rápida, aqui falar um pouquinho sobre a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Você deve estar me perguntando, por que, por cargas d'água, o evangelista Mateus colocou esses nomes, essa genealogia? A genealogia funciona como se fosse a nossa identidade. Aqui eles mostram que Jesus Cristo realmente estava inserido no contexto histórico. Jesus Cristo não foi uma personagem inventada de uma era uma vez, um conto de fadas, mas Jesus realmente fez parte da história. Então o evangelista Mateus tem essa tendência, essa intenção clara de mostrar: ei, Jesus fez parte de uma história, ele veio de uma linhagem, e ali ele coloca muito bem colocados os nomes dessas pessoas pelas quais Jesus herdou, da qual a família que Jesus Cristo veio fazer parte. Agora você deve pensar: Jesus, Deus Todo-Poderoso, escolheu a família da qual pudesse fazer parte. Certamente existem nomes ali ilustres, homens e mulheres ilustres nessa história, porque sabemos que nós somos fruto muito do que passou sobre a nossa história, do que os nossos pais, nossos antepassados plantaram em nossa vida. É claro que isso também faz parte, mas Jesus, ele escolheu uma família comum, uma família de homens e mulheres comuns. O texto começa falando que
ele é da genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, homem chamado pai da fé, mas ele e seu filho, neto e todos mentiram em momentos muito importantes. Por exemplo, Abraão, mesmo o pai da fé, teve momentos que ele usou da mentira. Abraão gerou Isaac, e aqui é muito interessante que tanto no começo da genealogia de Jesus, quanto no final, há dois acontecimentos milagrosos: o nascimento de Isaac, porque foi o filho da velhice de Abraão e de Sara, assim como o nascimento de Jesus Cristo, que foi a concepção do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele continua, daí Isaac gera Jacó, um usurpador, um enganador, que roubou a primogenitura de seu irmão Esaú, e isso trouxe sérias consequências para a família. O texto continua colocando pessoas como Tamar, e é muito interessante que as genealogias não continham o nome de mulheres, e aqui ele faz questão de colocar algumas mulheres. Ele coloca o nome de Tamar, coloca o nome de Raabe, coloca o nome de Ruth, e nas entrelinhas também coloca o nome de Betseba, esposa de Urias, quando se relata sobre Davi. Mas a inclusão dessas mulheres, ao invés de homens, como era de costume, mostra que Mateus, o evangelista Mateus, estava transmitindo algo mais do que simples fatos genealógicos. Ele estava mostrando ali que algo inesperado, estranho, que era um movimento da providência de Deus, estava acontecendo. Ele mostra aspectos da história muito interessantes. Por exemplo, Tamar ela teve relações sexuais com o seu próprio sogro. Que família! Aqui ele coloca Raabe que tinha um passado obscuro. Raabe foi prostituta. Que família de Jesus! Nós estamos vendo aqui pessoas que tinham seu passado, tinham marcas da obscuridade, tinham marcas da tristeza da vida, carregavam experiências não muito boas, mas todas essas pessoas estão na linhagem de Jesus, eram da família de Jesus. Muito interessante que aqui também mostra o rei Davi, mas não mostra o rei Davi com os seus grandes feitos e conquistas. Aliás, quem não gostaria de ter um rei ou uma rainha na sua linhagem? Imagina só, você é o que? É sobrinho da rainha fulano de tal, do rei ciclano e assim por diante. Aqui ele fala sim, no versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, mas o rei Davi, a Salomão, da que fora mulher de Urias. E aqui Mateus ele mostra, olha, Salomão é filho de uma mulher, fruto de um adultério do grande rei Davi. Ele mostra assim, Davi foi rei, mas teve seus erros na passada da vida. Certa vez, quando Davi não saiu para a guerra, ele cobiçou uma mulher, a mulher de Urias, e você conhece a história. Ele faz aquela trama toda para que Urias pudesse ser morto, e ele pudesse assumir sua esposa Betseba. Mais tarde vem a conceber seu filho Salomão, e assim continua, não só Salomão, mas ali também mostra que Salomão gerou Roboão. Roboão foi o grande responsável para a divisão de Israel, uma grande guerra civil entre o reino do norte e o reino do sul. Esse homem que trouxe divisão, trouxe espada sobre a família, Roboão, da família nobre do nosso Senhor Jesus Cristo. E outros nomes vão aparecendo, Asa, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e no versículo 10 aparece o nome Manassés. Manassés, sua história está no segundo livro dos Reis, capítulo 21, fala que Manassés fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Manassés se curvava diante de ídolos, Manassés fez tudo que era mal, porque o que era bom no passado ele destruiu, e não mais seguia os preceitos de Deus. Mas Manassés não fazia mal apenas aos olhos do Senhor, como ele fazia mal até para a sua família. Diz o texto que Manassés sacrificou o seu próprio filho aos deuses. Manassés, da genealogia de Jesus, da família de Jesus. E continua, versículo 16, aparece José, marido de Maria. E aqui Maria e José tiveram uma grande dificuldade no começo, porque
José a princípio rejeitou Maria, porque Maria veio com aquele papo de que eu estou grávida do Espírito, e José não entendeu, até que Deus teve misericórdia, e um sonho apareceu para José, e falou: ei José, aquilo que foi concebido por Maria, em Maria, concepção e obra do Espírito Santo de Deus. Então José assume Maria, seu casamento é restaurado. Mas essa é a história de Jesus, essa é a história da família de Jesus. Muitas vezes olhamos para essa história, para essas palavras, para esses nomes, e não entendemos o contexto em que Jesus se inseriu. E aliás, o grande detalhe, que Jesus se colocou naquela história, Jesus se inscreveu na vida dessas pessoas, para mostrar primeiro, que quem fez a história de Jesus não foram os seus antepassados, nem os seus erros, nem os seus acertos. Não foram os seus antepassados que julgaram quem seria Jesus. Essa é uma grande lição para mim e para você. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. É que Deus quem escolhe. Deus tinha determinado isso. Jesus se inscreveu nessa história de uma família diferente, uma família cheia de problemas. Às vezes a gente olha para a nossa família e a gente quer esconder os problemas. Aqui o Espírito Santo de Deus, guiando o evangelista Mateus, escreveu cada um desses nomes, porque Jesus Cristo não tinha vergonha de nenhum deles. Quantas vezes nós olhamos para a nossa família e temos vergonha dos erros do passado? Segundo motivo, por que incluir esses nomes como esses na genealogia de Jesus? Porque todos os erros dos nossos familiares do passado não impedem quem seremos no futuro, não impediram quem Jesus seria. E Jesus mudou toda a história da sua família, crescendo como uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto que glorificou a Deus. Eu e você também podemos ter nossa vida transformada, não importa os erros ou os acertos da nossa família, Deus restaura. E terceiro e último motivo, eu já quero encerrar esse momento de reflexão. O grande motivo para esses nomes de pessoas tão falhas estarem na genealogia, na família de Jesus Cristo, é que Deus se mistura com pessoas imperfeitas. Deus se mistura com pessoas imperfeitas. Glória a Deus por isso, porque Ele se mistura na minha e na sua vida. Ele não espera que possamos alcançar um grau de perfeição para se identificar conosco. Ele não tem vergonha de quem somos, das nossas falhas, dos nossos tropeços, mas Ele estende a sua mão sobre nós. Jesus Cristo fez isso várias vezes. Quando Ele viu Zaqueu, um publicano, um pecador, cobrador de impostos: ei Zaqueu, desce depressa porque eu vou na sua casa. Quando Ele passa na coletoria e vê Mateus ali, que cobrava impostos ali também, Ele fala: Mateus, vem, segue-me. Ele se identificava com essas pessoas que para a sociedade eram marginalizados, eram pecadores. Quantas vezes Jesus estende as mãos para as prostitutas, estende a mão para aqueles marginalizados, para os leprosos, para os cegos, para os coxos, para os pobres. Ele não haveria de estender a mão para mim e para você? Deus se mistura com a nossa história. Nós estamos hoje orando pela família, estamos orando pela sua família, pela minha família, pela nossa história. Nós queremos que os nossos descendentes sejam abençoados para a glória do Senhor. Mas quem sabe você olha para a sua história e veja só exemplos ruins, exemplos de fracasso no passado. Quem sabe você não teve uma criação dos sonhos. Quem sabe você nem mesmo sabe quem são os seus pais. Mas você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. É uma grande oportunidade para você mudar a história da sua família, começando hoje, orando por cada um deles, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, e por intermédio da sua vida alcançar tantas pessoas. Eu quero convidar você a orar por isso, porque Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de pessoas imperfeitas. E toda vez que você orar para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lembre-se, Deus se mistura, se envolve com pessoas imperfeitas e falhas como eu e você, tendo misericórdia delas, resgatando cada uma delas e abençoando cada uma delas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos onde quer que você esteja agora. Pai, obrigado pela tua graça. Venha nos abençoar, Deus. Continue a falar e ministrar o nosso coração. Pai, obrigado pela família. Obrigado por essa palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que escolheu cada um de nós, nas nossas falhas, erros,
mas veio restaurar a nossa vida. E não só a nossa vida, mas a nossa família. E não só a família, mas a nossa descendência. Aqueles que virão ainda, Senhor. Aqueles que serão alcançados. Por isso nós abençoamos as famílias que nos acompanham agora. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós o abençoamos. E pedimos que o Senhor realmente venha restaurar corações. E que eles sintam-se muito amados, abraçados pelo Senhor Jesus, restaurados em Cristo Jesus. E que essa graça e essa bênção venha repousar sobre cada um deles, agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.